Capano inherited. Yeah, they're good. Marshall Cuso. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia. E se um cogumelo fosse capaz de curar todas as doenças do mundo? Mas e se por trás desse cogumelo tivesse uma conspiração gigantesca que envolvesse o governo, a indústria farmacêutica e um gordinho bem saliente aí? Chegou ao fim da primeira temporada Efeitos Colaterais, uma série de animação da Max com Adult Swim que... deu o que falar, muita gente curtiu, eu curti pra caramba, foi um fenômeno e eu trago aqui os mistérios, as perguntas que ficaram no ar. Como vocês já sabem, os links da Amazon estão na descrição, é só você clicar, comprar por lá que você apoia demais o canal. A série acompanha dois ex-colegas ali do ensino médio, que é o Marshall e a Frances. Eles se reencontram depois do Marshall ter descoberto o Blue Angel Mushroom, que é um cogumelo bem mítico, digamos assim. É um cogumelo que tem essas propriedades curativas extraordinárias. Ele acaba curando pessoas que estão à beira da morte, só que essa descoberta coloca eles numa conspiração envolvendo a gigante farmacêutica Rutschol e o governo, que buscam suprimir os conhecimentos desse cogumelo. É interessante que ao longo dessa temporada a narrativa vai construindo de uma forma que faz a gente mudar a opinião sobre a distribuição desse cogumelo. No começo a gente tá com o Marshall, vamos lá, vamos distribuir para todo mundo merece essa cura, isso, aquilo, mas depois de um tempo, quando o Jonas Beckstein joga outra ideia no ar, a gente fica pensativo. O que aconteceria na realidade? As pessoas seriam civilizadas, ter um remédio tão poderoso desse em mãos? Quais seriam os reais efeitos colaterais? Matando rivais. Se esse cogumelo cura feridas, toda a luta seria até a morte. É interessante demais que a série tenha esse nome porque ela aborda tanto os efeitos colaterais da ingestão do cogumelo. A gente começa a ver, né, ao longo dos episódios que as pessoas vão tendo esses efeitos colaterais, que a gente vai falar logo menos, e também dos efeitos colaterais da distribuição do cogumelo. Será que as pessoas iam reagir de forma civilizada? A gente vê que não. E outra coisa engraçada é que o Jonas Beckstein, que é um desses gigantes por trás das indústrias farmacêuticas, ele tentou por toda forma sabotar o conhecimento, a distribuição desse cogumelo, e aí corta pra ele totalmente doente, os médicos não conseguem salvar ele e ele correndo atrás desse cogumelo pela própria vida. Mas a gente vai falar dos arcos de cada personagem logo menos. E a estética da série combina esses elementos de comédia com suspense e até terror em algumas cenas, usando da animação para explorar uns temas complexos como ganância corporativa, ética na medicina e até teoria da conspiração. E por mais que tenhamos esses momentos de alívio na tensão, a série é uma crescente de como as coisas podem e vão ficar piores. O fim da temporada chega e nos faz questionar algumas coisas sobre, por exemplo, o que de fato é esse cogumelo. A série nos mostra claramente a origem, mas a gente ainda passa um pano até ver os reais efeitos colaterais. Aqueles bonequinhos brancos que antes só apareciam quando eles estavam chapados de cogumelo, e aquele lugar que eles vão quando tomam Blue Angel. E por fim, o maior mistério de toda a série: o que aconteceu quando Marshall morreu? Antes de falar sobre todos esses mistérios, vamos fazer um recap aí do arco de todos os personagens principais. A série vai seguindo vários arcos, várias tramas paralelas, enquanto a trama principal ocorre, mas todas elas se interligam. Em paralelo à história de Marshall e Frances, a gente vê os investigadores parceiros, agente Harrington e o Copano. Conforme eles vão adentrando a fundo no caso do Marshall e dos cogumelos, o alto escalão tira eles do ofício e manda eles para outros casos, no intuito de abafar o caso. Enquanto a Harrington vai se conformando, o Copano descobre a ligação bizarra entre as indústrias farmacêuticas, o governo americano e o caso dos cogumelos azuis. A Harrington foca em continuar crescendo na carreira, quietinha, enquanto seu ex-parceiro segue investigando esse algo maior do que pode estar distorcendo toda a lei e a moral dos Estados Unidos. Eles entendem que muitos ali são peões, como o Rick, que era o chefe do chefe da Rutschol, e diante do Jonas Beckstein, ele não era nada. O Rick passa por esse choque de entender que nem mesmo por dinheiro as empresas farmacêuticas estão dispostas a fornecer as curas, porque as doenças geram mais renda. Nessas ele até tenta fazer uma nova empresa com a Frances, mas a Frances percebe que o lugar dela não é ali. Eles estão com esse intuito, né, de sintetizar o cogumelo e comercializar, mas a Frances sente algo diferente num jantar
ali com o Rick. E acontece algo muito bizarro. O Marshall tinha sido jogado de um penhasco, mas o Copano estava ali próximo e deu um cogumelo para ele depois dele ter morrido. E de alguma forma, enquanto ele estava morto, ele conseguiu se conectar com a Frances. Ele fez um desenho na mesa. Isso fez ela largar tudo e ir encontrar com ele. Aqui a gente vê um dos maiores mistérios da série e vê que esse cogumelo não é nada do que a gente pensava e que pode levar a humanidade a caminhos muito mais estranhos do que a gente pensava. Até porque no arco daquele primeiro carinha que o Marshall salvou no acidente de carro, a gente vê a bizarrice que é esse cogumelo e chega até ser triste. Não só triste, mas tem uma pegada de terror envolvida. Esse cara, quando ele foi salvo pelo Marshall, ele ficava dando entrevistas de como aquele cara foi o salvador da vida dele, ele tava super bem e tal, foi pra mídia, cresceu na vida, mas agora ele se encontra totalmente alucinado, desejando ter morrido. Inclusive ele vê agora os bonequinhos, mesmo não tendo mais usado o cogumelo. Ele vê agora tipo normal, como se fosse um flashback, uma brisa eterna. O arco do Backstein também é bem legal, porque mesmo ele sendo esse gigante, o cara que controla o mundo, controla as indústrias farmacêuticas, ele fica com uma doença terminal. E nenhum médico no mundo é capaz de ajudá-lo, mesmo com todo o dinheiro que ele tem. Isso faz ele desesperado ir atrás do caso que ele mesmo tentou abafar, ou seja, os cogumelos azuis. Quando ele finalmente encontra, ele não come só um, ele come vários. E agora a gente já vendo as reações das pessoas que tomaram apenas um, imagina o tanto que travou o cérebro desse cara. As outras pessoas que tomaram apenas um já estão tendo alucinações vendo aquelas criaturas brancas, e é muito doido como a série já tinha nos mostrado que isso ia dar merda lá com a mãe da Frances, que tomou algumas doses e acabou ficando tão alucinada que subiu numa árvore, caiu e morreu. Mas quando o Jonas toma, algo muito mais sinistro acontece e chega a parecer até uma cena de filme de terror, galera. Ele se vê vomitando vários outros dele mesmo em sequência, tendo uma bad trip eterna. Temos outros arcos acontecendo, como o da Hilde ou até o arco do Marshall na prisão, mas tudo vai levar até o final, que é a Frances junto com o Marshall novamente. Eles começaram isso e a série acaba com os dois assistindo o pôr do sol juntos, tentando melhorar tudo o que fizeram. Os mistérios que a série deixou, que intrigaram todos nós, e muitos de vocês me perguntaram sobre o que são aqueles bonequinhos brancos que aparecem e ficam se transformando em várias brisas. Outros mistérios também, como a verdade sobre o Blue Angel, o que é aquele lugar que eles vão quando tomam e como o Marshall se comunicou com a Frances ainda morto. Nada ainda é muito claro, mas a gente pode teorizar. O boneco me lembrou muito a representação do deus de Fullmetal Alchemist, ou a verdade, como é chamado no anime. E no anime eles chegam a ir para outro lugar, uma outra dimensão, que eles encontram essa entidade semelhante a efeitos colaterais. Outro detalhe que suporta essa visão é de pensar que essas situações aconteceram quando as pessoas estavam à beira da morte. E se não estavam, talvez o próprio cogumelo os deixou à beira da morte ou até levou ao óbito propriamente dito, como é o caso de muitas drogas que a gente tem aqui na nossa realidade. Mas a maior prova de que esse plano é algo espiritual acontece quando o Marshall de fato morre e através do uso do cogumelo, estando morto, ele consegue se comunicar com a Frances. E isso nos mostra que esse cogumelo não é nada do que a gente imaginou até agora. Só pelo modo como ele é gerado já nos mostra que tem algo errado aí. Lembrando que ele precisa estar num solo radioativo, com despejo de coisas químicas, de indústrias, para poder ser concebido. E a série começa como uma metáfora para a indústria farmacêutica, até essas teorias da conspiração, né, da Big Pharma, mas vai indo por caminhos espiritualizados enquanto critica quanto a humanidade é despreparada para tal poder e diante dele a natureza humana pode se tornar ainda mais gananciosa e perversa. Enquanto não chega a segunda temporada, o que nos resta é teorizar. Mas e você? O que você achou dessas ideias? O que você pensa sobre esses mistérios? Deixa aí nos comentários. Eu sei que muitos deles intrigaram a nós, a mim, a vocês. Então deixa aí nos comentários para eu saber se vocês pensam diferente, a gente complementar, trocar essa ideia. E se você quer ver outra animação muito bizarra, eu vou deixar no card um link fixado nos comentários para você ver uma animação de 73 muito sinistra que aliens escravizavam seres humanos. É isso, galera, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, falou!